E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação de um vídeo caseiro para buscar mais um pouco de entendimento da palavra de Deus e de como aplicar ela em nossa vida. Nós precisamos buscar o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque eu estava meditando hoje enquanto o Senhor me dava a mensagem. No passado, os nossos irmãos, eles pregaram um evangelho, digamos assim, ousado e até inconveniente. Pregavam em tempo, fora de tempo, pregava doa a quem doer, e muitas vezes eram tidos por pessoas inconvenientes. E muitas vezes eram tidos até por ultrapassados, os cristãos do passado. Só que algo interessante é que as pessoas de fato se convertiam e de fato tinham suas vidas transformadas. Eu me lembro de algumas músicas antigas que às vezes a gente até zoava, né? Ah, música aí ultrapassada. Mas na verdade as pessoas que ouviam aquelas músicas eram tocadas. E hoje temos músicas maravilhosas de músicos profissionais, de rock and roll, de heavy metal, de black music, que dá inveja até em cantores mundanos, mas que não tem quase que efeito nenhum a mensagem que traz. Assim como a mensagem do Evangelho hoje, muitos de nós pregamos o Evangelho, prega um evangelho açucarado, um evangelho adocicado para tornar Deus aceitável ao homem, Deus aceitável ao ser humano. Muitas vezes eu via muitas pessoas falando para as pessoas: venham aqui aceitar Jesus, mas como que um ser humano carnal que nasceu hoje, daqui a alguns anos vai morrer, vai aceitar Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não, você tem que chegar a Ele para Ele te aceitar. Então, esse evangelho ele foi sendo adaptado de uma certa maneira para se tornar aceitável, porque não queríamos mais ser ignorantes, não queríamos mais sermos ultrapassados, não queríamos ser o chato da história, não, quisemos fazer um negócio legal, uma coisa assim agradável, não é? Igual a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, que a serpente mostrou para Eva, era agradável aos olhos, e assim nós quisemos criar um evangelho que fosse agradável aos olhos, que fosse agradável aos ouvidos. Ó, o Senhor vai te dar vitória, dias melhores virão, o Senhor veio para te dar bênção, você tem que ser feliz, você tem que ter o seu interior curado, você tem que, enfim, crescer como pessoa, crescer como ser humano. E tudo isso é verdade, mas tudo isso é secundário. Nós temos que pregar o evangelho raiz, o cerne da palavra de Deus. Muitas vezes quando Deus me dá uma palavra, eu às vezes até questiono: puxa vida, Senhor, mas uma palavra desagradável. Mas fazer o quê? O evangelho é uma ofensa, como dizia Paulo, nós pregamos a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, vergonha para os gentios, mas para nós que cremos, o poder de Deus para a salvação. Mas para nós que cremos, Cristo, a glória de Deus, está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalos para os judeus, vergonha para os gregos, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. E este evangelho, ele tem que ser pregado novamente. Muitas vezes um evangelho inconveniente, muitas vezes um evangelho que vai doer, que vai incomodar e que vai nos trazer às vezes até inimigos. Eu lembro de um pregador que dizia: ninguém resiste à pregação do evangelho. Ou as pessoas vão se converter, ou ela vai odiar quem está pregando. E quando eu falo quem está pregando, não é só o pregador lá, o pastor. Cada cristão que prega um evangelho verdadeiro, a sua vida é uma pregação. Então as pessoas vão se converter ou vão te odiar. E no nosso caso, infelizmente, não tem acontecido nenhum e nem outro. As pessoas não têm se convertido ao evangelho através da pregação da igreja atual e também não têm odiado e nem perseguido a igreja atual. Porque o evangelho que pregamos tem sido um evangelho fraco, um evangelho para ser agradável ao ser humano e para tornar Deus aceitável ao ser humano. E isso é inadmissível.
E a palavra que o Senhor me deu hoje é uma palavra não muito agradável. Quero chamar essa mensagem de a lista dos reprovados, que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Eu quero resumir, ser o mais breve possível, para não esticar muito o vídeo, para não ficar desagradável. Mas diz assim: fora ficarão os cães. João está falando sobre a Nova Jerusalém, sobre o final dos tempos, né? A Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. E ele diz assim: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Esta é a lista dos reprovados. Esta é uma lista nada agradável e nada conveniente. E muitas vezes as pessoas não se convertem porque não pregamos isso, porque não ensinamos mais isso na igreja. Não ensinamos a respeito do céu, não ensinamos a respeito do inferno, não ensinamos a respeito da Nova Jerusalém, não ensinamos a respeito do Lago de Fogo, não ensinamos a respeito da eternidade, daqueles que ficarão de fora e daqueles que entrarão. E por conta disso, o Evangelho tem sido um Evangelho fraco. E esta lista, como eu disse, João está falando, aliás, Jesus está mostrando para ele uma revelação daqueles que ficarão de fora da Nova Jerusalém, daqueles que ficarão de fora do novo céu e da nova terra. E a primeira coisa que ele fala aqui: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? A Bíblia nos dá duas definições de cães no Novo Testamento. Pelo menos que eu sei. Talvez você procure folhear sua Bíblia e ache uma definição que eu ainda não sei. Mas as que eu entendo. Duas. Primeiro, cães, o falso obreiro. Lá em Filipenses 3:2, Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos falsos obreiros. São aqueles que só esse texto daria uma pregação inteira por horas. São aqueles que têm adulterado o Evangelho. Não estou dizendo aquelas pessoas imaturas que muitas vezes não conhecem o Evangelho e que pregam de maneira errada por não conhecer ou por imaturidade. Estou falando daqueles que pregam na maldade mesmo, que querem apenas encher a igreja, que querem apenas ter lucro com a palavra de Deus, que querem negociar os princípios do Evangelho. Pessoas que muitas vezes nem compromisso com Deus têm, nem nascidas de novo são, enfim, aquele falso obreiro, aquele que está conduzindo um povo para o inferno, que está conduzindo um povo em trevas, por lucro, por fama, por aplausos, não sei do que, mas enfim, aquele que não tem um comprometimento, não tem um compromisso com a palavra, aquele que não tem a vida centralizada na palavra e que ensina assim aos homens. A Bíblia diz, e eu quero abrir um parênteses aqui, como eu disse, eu quero ser breve, mas a Bíblia diz que falsos profetas, eles são o juízo de Deus sobre uma nação impenitente. Então, quando você é enganado por um falso profeta, você está sendo julgado por Deus e não está sendo, na verdade, uma vítima. Então tome cuidado, porque se você tem dado ouvidos a falsos obreiros, a falsos profetas, você não é vítima, você está recebendo um juízo. Mas esses falsos profetas, esses falsos obreiros, eles ficarão de fora da Nova Jerusalém. Não entrarão, não terão lugar para eles no céu. Um outro tipo de cão que a Bíblia também fala, em 2 Pedro 2:22, quando Pedro fala da pessoa que volta ao pecado, daquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi salvo e que voltou ao pecar, ele diz: voltou o cão ao seu vômito, e a porca, depois de lavada, voltou se revolvendo no lamaçal. Então, uma outra definição de cão na palavra de Deus é aquele que estava em Cristo e que voltou para o pecado. Todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós que nos achegamos a Deus. Todas as pessoas, quando elas pecam, nós estamos aqui para estender a mão e para tentar ajudar. É a nossa função como igreja, mas você precisa se reconciliar, você precisa se voltar para o Senhor, não há desculpa, não adianta dizer, mas porque me trataram mal, porque eu não fui bem recebido.
Isso é entre você e Deus. Você não vai poder se livrar dos seus pecados culpando outras pessoas. Então, aquele que depois de ser salvo voltou ao pecado, este também não vai entrar na Nova Jerusalém. Os feiticeiros, aqueles que têm o hábito de invocar demônios, porque a Bíblia proíbe claramente. Se você pegar vários versículos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver Deus condenando a prática do ocultismo. E também no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, o Senhor fala que o pecado de rebelião é como feitiçaria. A feitiçaria é uma rebelião contra Deus. Então também não existe, eu vejo muitas vezes misticismo dentro de igrejas tentando trazer coisas do ocultismo, símbolos ou coisas deste tipo para o evangelho. Também não dá certo. Os feiticeiros ficarão fora. Os impuros, aqueles que praticam todo tipo de imoralidade sexual, seja homossexualismo, seja adultério, seja estupro, pedofilia. Aí muitas pessoas falam, não, mas a igreja condena. Olha, a igreja nunca condenou homossexuais, a igreja nunca condenou pessoas em adultério, a igreja sempre estendeu as mãos para ajudar essas pessoas. Na verdade, a mídia é que fez todo um movimento de uns 10 anos para cá para colocar como que se a igreja estivesse condenando. Mas a igreja nunca condenou ninguém. Mas é obrigação nossa pregarmos a necessidade do arrependimento, a necessidade da mudança de vida, porque tem muita gente que acha que pode estar dentro da igreja, servindo a Deus e tendo uma vida de imoralidade, uma vida de indecência. E cada dia tem se tornado mais comum, porque a prática... No passado, as pessoas eram vistas o homossexualismo, o adultério, ou até mesmo casais dormindo um com o outro, como um pecado, como uma imoralidade. Hoje tem sido visto de maneira normal pela sociedade. Até porque os meios de comunicação batem em cima dessa tecla para formar a opinião pública. Mas a questão que pecado é pecado e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você precisa escolher, você quer viver na prática do pecado ou você quer a sua salvação eterna? Muitas pessoas vão perder a sua eternidade por causa de um pequeno momento de prazer e de alegria. Será que compensa comprometer a minha eternidade por causa de um momento? Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Não há desculpas para termos uma vida em desordem, porque Cristo nos resgatou da maldição, porque nós somos lavados com o sangue de Jesus e Deus ele nos dá toda a força e toda a estratégia para vencermos. É só nos posicionarmos. Os impuros, os assassinos, a Bíblia diz que se você odeia seu irmão, você já é um homicida. Os assassinos eles não herdarão. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas que praticaram um homicídio ou praticaram um adultério, elas vão para o inferno. Não, isso está falando daquelas pessoas que não se arrependeram. Tem muitas pessoas que praticaram todo esse tipo de coisa e que um dia vão se arrepender e que vão ser salvos. E tem pessoas que não praticaram essas coisas, mas que nunca se arrependeram, nunca se consertaram diante do Senhor. Esses não poderão ser salvos. A necessidade do arrependimento. E por fim, os idólatras. O que seria idolatria? Tem várias coisas que podemos estudar como idolatria. Tudo aquilo que é objeto de culto e objeto de adoração diante de Deus se torna uma idolatria. Êxodo 20, Deus diz, não terás outros deuses, não terás imagem, não prestará culto a outras entidades. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória eu não darei a outro. Então tudo aquilo que recebe glória de Deus, muitas pessoas idolatram seu trabalho, outros idolatram seu dinheiro, outros idolatram um ídolo mesmo, outros idolatram um pregador, enfim, os idólatras não herdarão o céu. É necessário se arrepender. E todos os que amam a prática da mentira. Que a mentira está aí, escancarada em todos os lugares, nós sabemos. Nos meios de comunicação, na televisão principalmente, 90% do que ouvimos é mentira. Mas o que eu tenho para falar a respeito da verdade? Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17,17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Tudo que não está em Jesus, tudo que não está na palavra de Deus, faz parte da mentira. E se você ama a prática daquilo que está fora da palavra de Deus, aquilo que está fora de Cristo, com certeza você está amando a prática da mentira e ficará de fora da Nova Jerusalém. Agora, eu não posso jogar sobre você um fardo que você não vai poder carregar. Eu não posso pegar e chegar aqui e condenar as pessoas, porque o Senhor não é, a Bíblia diz que não é do desejo do Pai que ninguém se perca, que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas sim que ele se arrependa e que seja salvo. A Bíblia diz em Lucas 24:47 que no nome de Jesus se pregaria o arrependimento para a remissão dos pecados, que o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Apocalipse 3. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você tem praticado a idolatria, praticado a imoralidade, praticado o homicídio, praticado a mentira, ou qualquer coisa do tipo, volte-se para o Senhor, peça perdão dos seus pecados, é necessário o arrependimento, enquanto há tempo, enquanto estamos caminhando nesta terra, para que tenhamos a vida eterna. Todos têm direito à vida eterna, todos têm o direito da salvação, e a Bíblia diz que é desejo do Pai que todos se salvem. Jesus diz, é desejo do Pai que todo aquele que Ele me deu não se perca. Eu não vim para perder vidas, eu vim para salvá-las, Jesus disse. Então é preciso o arrependimento e colocar a vida em ordem com a palavra, para que haja salvação, para que você tenha direito à cidade santa, à Nova Jerusalém, ao tabernáculo de Deus com os homens. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, espero que esta palavra toque em teu espírito, se tocou em você, compartilhe para que Deus fale com outras pessoas também, se inscreva em meu canal Cristiano Rodrigues e ore por a gente, e se precisar de oração, qualquer coisa, só me chamar aí ou nos comentários ou no PV. Muito obrigado, fiquem com Deus.